E câmeras mostraram policiais militares comemorando morte de um homem que estava com bebê no colo. A apuração é do Luiz Adorno, aqui do UOL, né? Imagens de câmeras corporais de policiais militares da Rota, das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar, que atuaram na Operação Escudo em julho de 2023 da Baixada Santista, obtidas com exclusividade pelo UOL, mostram PMs comemorando a morte de um homem que estava com seu filho recém-nascido no colo no momento da abordagem. A ação foi realizada na favela Sítio Conceiçãozinha, no Guarujá. O ajudante de calceteiro, Cleiton Barbosa Moura, de 24 anos, foi morto ao ser baleado por policiais da Rota na noite de 29 de julho daquele ano, 2 dias depois do assassinato do soldado Patrick Bastos Reis, que impulsionou a Operação Vingança, finalizada com 28 pessoas mortas em 40 dias. A investigação do UOL mostrou que Cleiton tinha acabado de se mudar com a mulher e o filho recém-nascido para uma casa de palafita no local. A investigação sobre a morte foi arquivada a pedido do Ministério Público, né? Ou seja, foi arquivada, né? Câmeras corporais mostram policiais celebrando, né? Se possível, a gente poder ver o vídeo, mostrar o vídeo para o pessoal, né? da audiência. Né? As imagens mostram 2 carros da Rota estacionados na principal via de acesso do sítio Conceiçãozinha. PMs conversavam de pé na calçada quando receberam a informação de que Cleiton havia sido morto. Um dos policiais comemorou, aspas, acabou de chegar um indivíduo, até que enfim, hein? Joga aí na rede, joga no grupo. Aê, agora sim. Se tiver VT, pode rodar. Não, jogou aqui agora. Surgiram 2 indivíduos. Comando 7? Indivíduos? Até que enfim! Até que enfim! Até que enfim, Steve! Joga aí na rede, joga no campo. Joga no grupo. Que cena lamentável. Mas que cena lamentável. Eu queria chamar o Luiz Adorno, que é o autor da reportagem, para conversar com a gente a respeito dela. Adorno, está por aqui? Adorno, boa tarde. Antes de mais nada, parabéns pela apuração, pela investigação exclusiva, né? Até que enfim, Adorno. Boa tarde, Sakamoto. Boa tarde, Carla. Te surpreende, Sakamoto? Sinceramente, te surpreende. Não, eu só levantei a bola para você cortar, na verdade. Não me surpreende, inclusive isso, na verdade, é tudo aquilo que a gente esperava. Quem lê e quem acompanha o Adorno na cobertura que ele fez em todo esse tempo, nas Operação Escudo, na Operação Verão, aquelas operações desastrosas da Polícia Militar na Baixada Santista, em São Paulo, que poderiam ser chamadas de Operação Vingança, né, em que você atira primeiro, checa depois e não investiga. E acaba acontecendo coisas como essa. A gente tinha os relatos. É que ver o vídeo é sempre o mais chocante. Ainda mais com o arquivamento do Ministério Público, né? É chocante, é chocante. Na verdade, esse caso do Cleiton Barbosa Moura, eu acompanho desde então, né? O Cleiton Barbosa Moura foi um dos primeiros dos 28 mortos ali durante aqueles 40 dias, durante a vingança da morte do soldado Patrick. Aonde ele morava ali fazia muito pouco tempo. Ele tinha mudado com a mulher e o filho recém-nascido 4 dias antes de ser morto. E ali, o sítio Conceiçãozinha, para quem não conhece, é um lugar bem pobre, que fica ali no canal que divide Guarujá e Santos. Então tem muita palafita, muita rua de barro, é muito pobre, muito precário. E, de fato, tem algumas bocas ali, algumas biqueiras, tem um crime organizado ali, porque é onde o Estado não se posiciona, onde ele não chega, o crime acaba tomando. Ele se mudou para esse lugar e eu fui nesse lugar. Eu fui onde ele morava, andei pelo sítio Conceiçãozinha e eu ouvi várias pessoas, vítimas, familiares, testemunhas, vizinhos. O que aconteceu ali, segundo essas testemunhas? Os policiais entraram na favela à procura de traficantes ou de pessoas que tinham antecedentes criminais. Entraram em vários barracos, em várias casas, quebraram muita coisa de muita gente que já era muito pobre e encontraram o Cleiton com o seu bebê recém-nascido no colo. Perguntaram para ele, você tem passagem? Tem passagem.
Ele tinha passagem em 2020 por tráfico, mas ele já estava se recuperando. E isso é possível dizer por quê? Porque ele tinha um trabalho de calceteiro, assinado em carteira de trabalho, ganhava R$ 1.700 por mês. 3 meses antes dele ser morto, ele foi demitido, e no momento em que ele foi morto, ele estava recebendo seguro-desemprego. Então, depois disso, a gente conversou com os familiares, conversou com muitos vizinhos. Todos os vizinhos falaram, pegaram o bebê do colo dele, entregaram para outra criança segurar essa criança, arrastaram ele pelo gogó e aí assassinaram ele do lado da maré. Carla, tem pergunta para o... Olha, eu tenho, na verdade, em primeiro lugar, eu sempre dou parabéns para o Adorno, para o trabalho dele, que é mais do que mostra o quanto é importante também a importância da reportagem, né? Dele estar nesses locais. Durante toda a Operação Escudo, o Adorno, com muita coragem, eu sempre ressalto isso, conseguiu mostrar essas histórias, humanizar essas pessoas também, que é uma coisa tão complexa e difícil. Adorno, na verdade, o Saka colocou ali que esse caso foi arquivado. Eu não sei se você já tem algum tipo de informação, se com a reportagem, que às vezes acontece, né, se há uma possibilidade de reabertura desses casos ou responsabilização desses agentes que são mostrados aí no vídeo que você obteve com exclusividade para a gente, porque também é um jeito do nosso trabalho, né, e do seu trabalho, que é tão bem feito, acabar diminuindo essas injustiças que a gente, infelizmente, vê. Não sei se você já tem alguma informação nesse sentido. Tenho, sim. Na verdade, isso mostra, o que eu vou falar aqui, mostra, na verdade, a falência da sociedade, né? A Defensoria Pública, ela tem interesse de ajudar, ela tem interesse de tentar desarquivar, só que os familiares do Clayton morrem de medo. Morrem de medo porque depois do Clayton ter sido morto, os policiais voltaram lá e ameaçaram a família, ameaçaram os vizinhos, ameaçaram testemunhas. Então, eles não querem mais mexer nisso. Mas a ideia da Defensoria Pública é que, apesar disso, o Ministério Público desarquive o caso e que os policiais que estavam envolvidos nesse caso da morte e da comemoração sejam responsabilizados. Dá para entender, né, o medo da família, mas a gente espera que a justiça seja feita. Enfim, complexo. Parabéns mais uma vez, Adornos. Obrigado. Pela coragem. Novamente, parabéns para o Adorno pela coragem, pela competência na apuração. E a gente espera que, com base nesses dados... Porque é o seguinte, o que esses dados que o Adorno mostra, né, eles apontam que eles reforçam uma coisa que a imprensa está falando, que a sociedade civil está falando, que os pesquisadores estão falando, né, que é o quê? Que essas operações... E aí a gente repete, ninguém aqui está questionando a importância da Polícia Militar ou de ter operações da Polícia Militar, né, que... busquem, cumpram mandados, isso faz parte do sistema de justiça. A questão é ter operações que rasgam todos os procedimentos, escondem a lente de câmera com bandoleira de arma, né, atira primeiro, pergunta depois, né, confunde bebê com arma e por aí vai, sabe? É inadmissível. É inadmissível, porque o que acontece no final das contas, a impressão que dá, para quem não está na comunidade, acha, tudo bem, matou bandido, pelo amor de Deus. Aí depois acontece uma coisa semelhante, com uma bala perdida num lugar rico, que de vez em quando acontece, vira o fim do mundo. Por quê? Ai, mas não seguiu o protocolo. E lá não precisa seguir o protocolo? Numa comunidade pobre não precisa seguir o protocolo, e numa comunidade rica tem que seguir o protocolo? Por que a polícia tem o mesmo comportamento em ambos, na periferia e na cidade? Isso é quase uma provocação, inclusive eu falo memória de uma outra informação, uma outra entrevista que o próprio Adorno tinha feito, né, Adorno, com o hoje secretário de Segurança Pública de São Paulo, que ele comentou, né, basicamente resumindo que... O vice-prefeito de São Paulo. Oi, desculpa, que hoje é o vice-prefeito de São Paulo, né, que colocou que o comportamento de policiais na periferia não poderia ser os mesmos da região mais rica da cidade, né, o que é um absurdo completo. E é isso que a gente é isso que é denunciado, é isso que a gente coloca quando traz essas reportagens aqui, né? É inadmissível que o comportamento seja diferente, tem que ser o mesmo, o atendimento tem que ser o mesmo, o respeito tem que ser o mesmo, a preservação da vida tem que ser o mesmo, né?
E até porque, se for considerar por cometimento de crime grave, por cometimento de crime grave, você tem em bairro rico de São Paulo lavagem de dinheiro de milhões, roubo de milhões e bilhões, feito por pessoas de colarinho branco que causam muito mais mal do que dono de boca de fumo, né? E na verdade, tudo isso que você está falando pode ser resumido dizendo que a política pública hoje de segurança pública de São Paulo é um verdadeiro enxugar gelo, né? Até o que me consta, apesar de todas essas mortes, apesar dessa vingança que foi feita, o PCC não acabou, o PCC continua traficando droga, continua traficando arma, continua influente com lavagem de dinheiro, continua crescendo cada vez mais. A gente tem um secretário que é um oficial da Polícia Militar de carreira, que entende e consegue, pelo menos ele transparece isso, ele só consegue entender segurança pública a partir de um enfrentamento ostensivo. E isso tem uma lógica de politicagem, né? Porque é esse tipo de ação que dá voto, mas não é esse tipo de ação que gera segurança para a sociedade, né? As grandes operações no mundo inteiro contra máfias, na verdade, elas seguem o dinheiro. É lavagem de dinheiro. Em São Paulo, a gente tem uma polícia civil sucateada, que é escanteada, que cada vez mais é colocada de lado, com a polícia militar cada vez mais tendo poder de polícia civil. Isso gera voto, isso para quem olha de uma maneira mais rasa, pode parecer que é uma resposta. Mas essa resposta o Estado já dá há muito tempo. E a cada ano o PCC só aumenta, só cresce. Então, isso é um grande enxugar-gelo. É possível fazer grandes operações, pegar grandes traficantes, grandes criminosos, e mesmo assim não gerar medo ou não gerar enfrentamento a pessoas que nada têm a ver com o crime organizado. E é isso que é feito nas favelas de São Paulo. E aí, até para quem quiser saber mais sobre o assunto da matéria que a gente estava falando, né, a matéria do Adorno de agosto de 2017, só procurar no UOL, né? Texto e vídeo, a abordagem nos jardins tem de ser diferente da periferia, dizendo na época o então tenente-coronel Ricardo Mello Araújo, que era na época o novo comandante da rota, que é a tropa de elite de São Paulo. Mello Araújo estava na chapa como vice, candidato a vice de Ricardo, do prefeito, né? Ricardo Nunes, venceu a eleição, é o vice-prefeito de São Paulo. Até, desculpa, eu tinha falado equivocadamente naquela hora lá, a questão de que era o secretário de segurança, é o vice-prefeito de São Paulo. Essa declaração é uma matéria bastante interessante do nosso colega Luiz Adorno.